Olá, você está no canal O Tempo em Deus, o seu momento de intimidade com o Senhor através da Bíblia narrada. E você já orou hoje? Já colocou aos pés do Senhor todos os seus anseios, suas dúvidas, sua gratidão, suas necessidades? O Senhor tudo sabe de nossas vidas, mas nós temos que desabafar com Ele, nós temos que falar com Ele, nós temos que ser amigos do Senhor. E se você tem gostado dos nossos vídeos, deixa aqui a sua curtida, faz a sua inscrição, compartilha, deixa também um comentário para dar mais engajamento no canal. E nós estamos falando a respeito do livro de Gênesis, hoje vamos dar continuidade e eu peço também que você fique até o final para poder ouvir uma reflexão a respeito do que será lido hoje. Agora ouça, reflita e aproveite o seu tempo em Deus. O livro de Gênesis, capítulo 13. Abrão e Ló separam-se. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contendas entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor promete a Abrão a terra de Canaã. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Aqui no capítulo 13 está narrando a separação entre as famílias de Abrão e Ló, entre tio e sobrinho, né? Depois que eles saíram do Egito, eles estavam ali num momento em que eram muito ricos, né? Aqui no versículo 2 tá: era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. E Ló também tinha bastante bens. E então começou a haver uma contenda ali entre os pastores do Abrão e os pastores do Ló, né? E a terra já não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, né? De sorte que eles não podiam mais ali ter a companhia um do outro, né? Eles iam ter que ter essa separação por causa também que estava havendo essa contenda entre, vamos dizer que fossem funcionários de um, funcionários do outro, certo? Pra gente comparar mais ou menos hoje. E aí Abraão ele fala a Ló que para que não houvesse mais essas contendas entre os dois, entre os pastores de ambos, né?
eles iam ter que se separar. Daí ele pediu para que Ló se apartasse, né, dele ali, da família dele toda, né? E Ló era sobrinho de Abrão, lembrando disso, eles eram parentes, né? E ele falou, né? Abrão falou para Ló que se ele fosse para a direita, ele ia para a esquerda, ou vice-versa. E aí Ló olhou toda aquela campina do Jordão, ele viu que era uma terra boa, né? E ele acabou escolhendo ir para um lado e ele foi para a campina do Jordão e partiu ali para o Oriente, né? E habitou Abrão na terra de Canaã. E Ló foi para as cidades da campina e ele foi indo, montando suas tendas até Sodoma. E ali já está constando aqui na Bíblia que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Eu acredito que Ló ali naquele momento ele começou a crescer muito em questão de patrimônio, né? Naquela época os patrimônios eram diferentes de hoje, eram tendas, né? Não eram casas. Mas é comparado, né? Só para a gente entender melhor. E ele acabou se expandindo e acabou indo para uma terra que não era do agrado do Senhor. De repente me vem na cabeça que ele não teve assim muito discernimento para ouvir a voz do Senhor. E o que já foi diferente com Abrão, né? E aí depois que Ló se separou de Abrão, que ele foi para outra terra, aí que o Senhor aparece a Abrão, né? E faz para ele aquela promessa de que ele ia fazer da descendência de Abraão como o pó da terra, né? De tão numerosa que ia ser. E a gente entende essa descendência como o povo judeu, os gentios que aceitam a Cristo. E aqui quando eu falo que Deus apareceu a Abrão, gente, não é literalmente, né? O Senhor, ele falou, né, a Abrão, tá? E aí aqui a gente vê que os servos do Senhor, os escolhidos do Senhor, eles têm que andar em obediência, eles têm que ouvir a voz do Senhor, confiar. É igual eu disse já lá para trás, Abrão ele não sabia ali para onde ir, né? E ele ficou meio que à mercê, vamos dizer assim. Então ele ouviu a voz do Senhor, ele esperou a decisão do Senhor, coisa que muitas vezes a gente se precipita e acaba tomando decisões sem consultar a Deus, sem orar, sem pedir discernimento, sem pedir respostas ao Senhor. E aqui como Abraão ele tinha esse discernimento, ele foi muito abençoado, né? Foi prometido a ele que a descendência dele seria muito, muito numerosa, como de fato foi. Se você gostou do vídeo de hoje, se foi útil para você, manda para alguém que você ama, manda para alguém que de repente vai dar valor às coisas do Senhor, porque muitas vezes a gente tem pessoas próximas, pessoas perto que a gente fala, a gente manda vídeo, a gente quer aconselhar, mas a pessoa simplesmente não quer ouvir. Então, que você possa estar pedindo discernimento ao Senhor sobre para quem falar de Jesus, porque a gente tem que falar para quem vai dar pelo menos o ouvido, para quem vai considerar o que você está dizendo e de repente vai mudar a vida dessa pessoa, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde, te prospere, te dê sabedoria, achegue-se a Ele o quanto mais você puder, seja íntimo do Senhor. Lembre-se que Ele não tem os filhos preferidos, Ele tem os filhos que preferem estar com Ele e que você seja um deles. Em nome de Jesus, obrigada por ter ficado comigo até aqui. Deus abençoe.